Salve, salve pessoal do nono ano, tudo bom? Eu sou o professor Henrique Nelson, estamos iniciando nossa aula de História, né? A primeira aula de História do ano 2022. E aí vamos começar com tudo, né? Com a alegria de quem realmente pretende fazer bastante coisa aqui ao longo desse ano, né? Contribuir muito para a educação do Recife. E, enfim, trabalhando junto aqui, a gente vai, né, poder discutir história das melhores formas possíveis. E aí eu quero já, no início da nossa aula, né, deixar um recado aí para todos os professores e professoras da rede do Recife, dizer que nós estamos juntos aí trabalhando, juntas trabalhando, e assim, o nosso grande propósito é realmente fazer com que nossas aulas elas cheguem de fato aos nossos estudantes, cheguem às nossas comunidades, que de fato a gente possa contribuir de fato com os nossos estudantes para a melhoria, né, da nossa educação, e aí a gente vai, né, trazendo tudo que a gente tem de melhor para aqui, né, com as nossas condições. Né? Então é isso, tá? Olha, hoje nós vamos iniciar com uma conversa sobre história, tá? Que é sempre muito importante. A gente, né, geralmente está aqui na sala de aula, né, na escola de vocês ou aqui no Educa Recife, tratando os diferentes temas da história, mas a gente precisa também fazer uma reflexão do papel da história para a sociedade. Então é isso que nós fazemos hoje. Vamos fazer hoje, tá? Mas deixa eu cumprimentar o pessoal que está aqui comigo, né? Então, grande satisfação. Jéssica, a nossa intérprete de Libras. Muito obrigado, Jéssica, por esse trabalho tão importante que vocês fazem para que as nossas aulas cheguem a todos e todas, tá certo? E sejam, de fato, inclusivas. E também quero cumprimentar aqui meu camarada, parceiro, né? Também o professor Giorgio. Professor Giorgio, seja bem-vindo às nossas aulas de História. E aí, pessoal, professor, é uma satisfação muito grande estar hoje com vocês, né? Bati no pino, né, como a gente diz, começando História com o professor Henrique. Hoje o professor Luciano está chegando já, mas enquanto ele não chega, eu estou aqui fazendo essa dobradinha. Com ele lembrar vocês, minha gente, que História ela é uma disciplina que, se a gente prestar bastante atenção, ela faz com que a gente possa ser um profeta com olhar no passado. O que quer dizer isso? É a gente aprender com o passado, desenvolver estruturas, táticas, melhorias no presente, para que o futuro possa ser muito melhor. Então a história é essa paixão, não é? E a gente tenta passar para vocês que história faz parte da nossa vida e sem ela a gente não consegue ir para lugar nenhum do ponto de vista de excelência, de qualidade e de assertividade. Beleza? Então vamos caminhar hoje aqui com o professor Henrique com temas massa de história. Um abraço para vocês e aproveitem bastante a aula. Olha só, gente, eu quero começar já com essa imagem aqui para vocês, né? A gente vai fechar aí na imagem. Olha, essa aqui é uma pintura, né, chamada Jogos Infantis, né, de um pintor chamado Pieter Bruegel, né, de 1560. Né? Uma pintura feita ali na região dos Países Baixos, na atual Holanda, tá certo? Lá no século XVI. E ela mostra, né, as crianças aí brincando. E o que é que o Pieter Bruegel ele fez nessa imagem, nessa pintura? Né? Ele registrou ali as, né, brincadeiras que ele reconhecia naquele período entre as crianças. Tá? Então, a gente pode pensar que lá no século XVI, as crianças que viviam lá na região da Holanda brincavam basicamente dessa forma. Né? Eu vou, né, avançar um pouquinho para que a gente tente observar melhor essa imagem. Né? E aí fica a pergunta, que brincadeiras você consegue identificar? Eu vou dar um tempinho com a imagem mais ampliada. Ó. Que brincadeiras você consegue identificar aí? Quando vocês olham aí essa imagem, eu vou conversando aqui com o professor Giorgio. Professor Giorgio, dá para identificar muita coisa aí? Ô, gente, dá demais. Agora, uma questão que a gente precisa entender é o seguinte. Eu sou matuto, sou do interior, né? Uhum. E então, no interior, a gente brinca, acho que ainda hoje, com muitas delas, que está aí. Quem está hoje na cidade, na região metropolitana, né? Ali Casa Amarela, né? Aquela região ali de morros, né? De ladeiras, talvez seja mais difícil, né? Algumas brincadeiras dessas, mas, por exemplo, você tem aí pular corda, né? Não sei se o pessoal já identificou, tem ali você andar com aquela roda de bicicleta, né? O aro da jante de bicicleta. O pessoal fala de gira-gira, ou roda-roda, né? Já viu uma coisa do mas tipo. tem um ali de girar, tem outro de pular o tonel. Né? Tem Pataca de burro, já, pelo menos o pessoal quando era criança chamava assim, né? Um se agachava, o outro saia pulando, né? Consegue ver no centro da imagem. Hoje são brincadeiras que traz uma socialização, não é muito maior. Não é a gente brincar ali sentado, ó,
Ainda ontem, eu acho que na aula de educação infantil, aquela brincadeira de passa um anel, né? Que vai ser todo mundo sentado e vai passando um anel. Depois tem outra brincadeira de garrafão, acho que não foi do seu tempo não, professor. De garrafão, de garrafão, de esconder a peia, né? De que eu pegava uma tabiquinha, escondia, quem achava, meu amigo, saia correndo atrás dos outros. Era bom demais, viu? Gente, olha, nessa pintura aí tem cerca de 80 registros de brincadeiras, né? Cabo de guerra, esconde-esconde, enfim, tem muita coisa aí. E aí eu recomendo a vocês o seguinte, depois vai lá, no buscador de internet, vai no Google logo, bota lá, né? Jogos e brincadeiras infantis, Peter Bruegel, e aí vai aparecer essa imagem e tenta identificar, né, o que brincadeiras estão aí. Mas tem bastante coisa, como vocês puderam ver, né? E aí, a nossa questão para vocês é justamente o seguinte, ó. Observando a imagem, podemos afirmar que os jogos e brincadeiras infantis mudaram muito do período da pintura, do quadro até a atualidade. Então, essa é uma pergunta. Mudou muita coisa de lá para cá? E uma outra questão, há muitos elementos de permanência. Quais são os elementos de permanência, né? Então, são reflexões que nós podemos fazer. Uma vez eu mostrei essa imagem, professor Jorge, para os estudantes do 6º ano, né, que estavam chegando, né, lá dos anos iniciais. Aí eu perguntei a eles que brincadeiras eles reconheciam. E perguntei também assim, será que dentro da casa tem alguém jogando videogame? Aí uns até disseram, não, pode ter, professor. Eu digo, será? Olha, aí alguns disseram, não, professor, nesse período não tinha nem energia elétrica, né? Então como é que vai ter videogame, televisão, essas coisas? Pronto, muito bem. Então vocês já começam a perceber o seguinte, existiam algumas brincadeiras dentro da tecnologia, né, das vivências possíveis daquele período, tá? E de lá para cá muita coisa mudou de fato, né? Hoje a gente tem internet, tem os aparelhos de smartphone, o próprio videogame, que eu inclusive adoro, né? Sou um grande jogador de videogame. E aí, mas também muitos elementos permaneceram. Como o professor Geórgio falou assim, olha, muitas dessas brincadeiras aí, eu também joguei, também participei, né? Quer dizer assim, tinham brincadeiras como cabo de guerra, como gira-gira, como papataco de burro, peão. Que eu falei aí, peão, né? Jogar peão. Bola de gude. Elas existem desde o século XVI. Né? Estavam presentes lá no século XVI e hoje as crianças ainda brincam. Então a gente pode perceber o seguinte, que através dessas brincadeiras, a gente pode observar que as sociedades, as formas de brincar, as formas de lidar, professor Geórgio, elas passaram, né, por um processo de mudança, mas também muitos elementos permaneceram. E isso serve para a gente pensar sobre o processo social na passagem do tempo, a história. A mesma coisa a gente pensa na nossa sociedade. Então, a nossa sociedade ela é marcada por mudanças, mas é também marcada por permanências. E aí a história ela se propõe a olhar esses elementos. Quando a gente olha para o passado, quando a gente começa a investigar mais sobre os diversos tempos, não é simplesmente por uma curiosidade. Sou curioso para saber o que existia no Egito Antigo. Não é? Bom, a curiosidade também é importante, mas fundamentalmente a gente está pensando no que existia naquele período, o que é que mudou e que elementos permanecem e que elementos eles acabam incidindo, implicando, influenciando sobre nossas vidas. A gente tem, por exemplo, um país com uma série de problemas sociais e a gente estudando, por exemplo, a história do Brasil, da nossa sociedade e de outras como nos relacionamos, a gente consegue perceber o seguinte, o que foi que mudou no Brasil? O que é que permaneceu no Brasil? O que é que a gente pode pensar de fazer caminhos diferentes para resolver nossas questões? Então é nesse sentido que a gente vai pensando a história, né? E aí, já colocando essa questão para vocês, quando eu digo para vocês, o que pretendemos quando estudamos história? É justamente observar, olhar melhor para essa sociedade. O professor Jorge falou uma coisa muito importante agora no começo, né? Dessa importância da história. Olha, nós estamos trilhando caminhos na nossa sociedade. A gente vive, por exemplo, num período de intensa disputa, de intensos debates, e a gente precisa conhecer melhor onde nós estamos, o que nós somos, para a gente poder se planejar. Né? Então, é nesse sentido que a gente pode pensar a história. Né? Então, o nosso robozinho, que está sempre nosso interlocutor aqui também, ele está dizendo assim, ó, professor, o estudo da história nos faz pensar mais sobre nossa sociedade, de fato, e o que nós somos. Né? Você imagina você mesmo, né? Eu sempre digo isso. Será que a gente pode se explicar para as pessoas? Então, imagina alguém para dizer, olha, quem é você, José? Quem é você, João? Não é? Quem é você, Henrique? Quem é você, Jorge? Eu não posso dizer basicamente o que eu sou só a partir de hoje. Não é? Então, eu sou a minha trajetória de vida. Né? Tudo que eu fiz até hoje,
as minhas experiências, as pessoas que eu falei, as coisas que eu realizei, não é? Então, as minhas frustrações, tristezas, tudo isso se reúne para dizer o que eu sou hoje. Então, quando a gente olha para a sociedade brasileira, eu não posso dizer o que é a sociedade brasileira apenas pelo hoje. Eu preciso observar para trás, olhar para trás e dizer assim, ó, nós somos uma sociedade, por exemplo, que viveu mais de 300 anos de escravidão. E esses 300 anos de escravidão, elas influenciam em que? Hoje. Então eu começo a perceber que nós vivenciamos problemas que remontam a esse tempo todo da escravidão, que remontam a um período longo de exclusão social, de desigualdade social, de violências. Então, obviamente, a gente percebe que nós temos alguns problemas que remetem a essa história. E aí, a gente vai também observar quais foram os caminhos trilhados, realizados, para que a gente chegasse até aqui. Quantos deles, ou quais deles, né, de fato, contribuíram para mudar para melhor, ou mantiveram coisas negativas, ou então, né, que nos ajudaram, né, a pensar melhor, a caminhar melhor. Então, a partir dessa avaliação, a gente pode também pensar um pouco mais, um pouco melhor para o nosso futuro, né? Então, o nosso objetivo, a gente sempre deixa marcadinho aí, depois que a gente faz essa longa introdução, né? Os nossos objetivos é pensar justamente quais são os principais objetivos no estudo da história e qual é a sua importância. Inclusive, professor Geórgio, sim, essa semana dá uma maior polêmica, né? Teve um rapaz, eu não vou, né, trazer aí o nome dele, inclusive essas pessoas, eu acho que não sei. Eu vi ontem reportagem. Se escuta ontem. Tanto essa gente, né? Sinceramente, mas enfim. Mark Bloch. Não, eu estou falando do caso da internet, né, no podcast. Do podcast. O sujeito defendia simplesmente que os nazistas, as pessoas que apoiam, que, né, gostam do nazismo, enfim, tem dessa gente ainda, Sim. e aqui no Brasil, que é uma coisa mais louca ainda, deviam ter o direito de, com liberdade, de criar um partido nazista. Aí a gente pensa, né, até que ponto esse povo conhece a história? Viu o que os nazistas fizeram com as pessoas e achar que esse povo tem direito de ter partido, de agir com liberdade. Isso é um absurdo. Né? Eu digo a você, professor, e para vocês aí que estão aí no 9º ano, né, que estão acompanhando e que deveriam, né, se não estão acompanhando, que acompanhem, que vejam um pouco o cenário político nacional, né, no nosso estado, na nossa cidade, ou na cidade onde você mora, que eu sei que pela TV Nova a gente chega, né, em várias regiões. Inclusive o pessoal lá do interior assiste as nossas aulas, viu? Lá de Goiânia, Condado, tem um amigo Vavai que não perde uma aula. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a história, ela está aí para mostrar o que aconteceu no passado. Então hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos mais de 40 partidos políticos. Já tivemos uma época que só tínhamos 2, né? O conservador e o liberal. E a gente vai, acho que nas próximas aulas do 9º ano, não é? Vai começar aí o final da República, né? O final do Império e começo da República, basicamente com 2 partidos políticos. E hoje mais de 40. Então os interesses são muitos. Quando a gente observa, quase todos têm a mesma proposta, mesmos objetivos e enfim. E o nazismo foi um partido, né, o Nacional Socialista Democrático, né, cristão, né? Vê, um nome desse tamanho, né? O Deutsche Arbeiten, né? E tem um nomezinho alemão bem comprido e que traz uma história muito feia, não é? Principalmente de quem assume o poder e acha que estando no poder pode fazer o que quiser. E é esse o problema, e é o que a gente precisa ter medo, receio e ter consciência de quem a gente coloca no poder. Porque quando se está na busca do poder, eu sou a melhor pessoa do mundo. E quando eu estou no poder, como é que eu vou me proceder? Né? Então a gente tem, além dos nazistas, né, outras pessoas que eram, digamos assim, coniventes, né? Que eram fanáticos e que esses são os piores. Né? Pois é, professor. E aí tem gente que acredita que a gente tem que ter liberdade, né? Os nazistas têm que ter liberdade para criar. Isso é um absurdo. Então a gente vai, inclusive, estudar nesse ano, né, o que foi realmente o nazismo, quais foram os efeitos dele, e aí, conhecendo melhor essa história, a gente não vai ficar repetindo essas bobagens, né? E aí eu vou lembrar que o nossos historiadores preferidos é o Mark Bloch, né, um dos grandes historiadores francês, lá no começo do século XX. Ele disse que a história é a ciência dos homens no tempo, né? Então, ele queria dizer, na verdade, que a história é a ciência da sociedade, da coletividade ao longo do tempo. Não é de uma pessoa, de um grande personagem, de um rei, Não. É a história das pessoas. Né? Então, a gente está falando sobre isso. A história se debruça para pensar as sociedades, a coletividade ao longo do tempo.
Depois a gente vai mudar um pouco, também vai pensar nos grupos nas pessoas, mas não para levantar o grande personagem, mas para pensar que a história se volta para, né, entender melhor nossas redes, né, todos os nossos processos. E aí, eu trago uma outra questão, investi de perguntas, né? A história só estuda o passado? Professor, eu não fiquei aqui olhando e só, né? O pessoal já disse assim, olha, quem gosta de passado é museu. Muitas vezes os alunos já diziam isso, brabo, né? Pessoal, eu digo, olha, primeiro eu já falei para vocês por que é importante a gente olhar para o passado, não é? Mas é o seguinte, a história, ela não é apenas um campo, né, da ciência que se volta para o passado. Ela é a relação viva entre o presente e o passado. E seus diversos passados, né? Seja o passado de ontem, seja o passado de 5 minutos atrás, alguns minutos atrás, quando a gente começou a nossa aula, seja, né, o passado, né, mais distante, né? Eu estou falando de 5.000 anos, quando a gente estuda as sociedades egípcias, tá bom? Então, a história, ela vivencia uma relação muito viva entre o presente e o passado. E por que eu estou dizendo isso? Olha, percebam o seguinte, quem estuda a história é sempre alguém que vive no presente. Então, nós hoje nos debruçamos sobre o passado, então a gente vive esse presente. As perguntas que nós lançamos para o passado são as perguntas, os questionamentos do presente. As preocupações são do presente. Então, sou eu, hoje, em 2022, preocupado com uma série de coisas, e aí eu me volto para o passado e lanço uma pergunta. Naquele período era dessa forma? Como aconteceu isso? Como é que isso aconteceu? Que estruturas sociais existiam naquele período, não é, professor Geórgio? E hoje a gente vive alguns problemas que se repetiram ao longo do tempo. Não é? Eu também costumo dizer que a história não se repete, mas a história ela é cíclica. E às vezes ela passa por problemas que se parecem iguaizinhos ao que já aconteceu no passado. A gente está vivendo uma pandemia aí, já há quanto tempo? 2 anos, quase 3, né? Caminhando para 3, porque veio 2019. E aí, um século atrás, tivemos uma coisa parecida, não é? Há 200 anos atrás, outra coisa parecida. Então, a humanidade vem passando por problemas cíclicos e que ela ainda não aprendeu a tentar, pelo menos, evitar se passar novamente por isso. A gente vê hoje, por exemplo, transposição do Rio São Francisco. Áreas no Brasil de secas extremas, áreas no Brasil de inundações extremas. Se a gente for ver lá no passado, o Egito também tinha os mesmos problemas e aprendeu a resolver, né, e a conviver com os humores da natureza. Esse é, inclusive, um dos grandes feitos da humanidade no passado, né? Aprender a domar, né? A natureza. A natureza, né? E os diques, os canais que foram construídos. É muito bacana, então, a gente pensar essa relação, sabe? O professor falou das pandemias, né? Então, a humanidade já atravessou outras pandemias, buscaram soluções, aprenderam, né? Desenvolveram técnicas, conhecimentos para poder lidar com isso. E o que é interessante também é o seguinte, né? Que mesmo no passado existiam negacionistas, gente que foi antivacina, e no presente, né, essas coisas continuam. Então, o que é que mudou? Nossa tecnologia, nosso conhecimento, nossa ciência, o que é que permanece? A ignorância permanece, né? Também. Então, são coisas que a gente vai pensando juntos aí e tentar, né, entender um pouquinho melhor, né? Então, olha, a história, ela traz, né, algumas análises, eu vou elencar aqui para vocês. Ó. A história analisa as diversas relações humanas, comparando presente e passado dentro de uma relação muito viva. Essas relações, elas podem ser diversas. Eu vou destacar aqui algumas para vocês. A gente pode se voltar para poder pensar as relações políticas, entender modelos políticos, formas de governo, como é que eles mudam, né? Enfim. A gente pode também pensar na história as relações econômicas, né? O que é que se produz. Um exemplo aqui sobre as questões econômicas. A gente vive numa região que produz cana-de-açúcar desde o século XVI. Então a gente pode pensar justamente qual é essa relação entre a sociedade que a gente vive hoje, né? O que é o Brasil, o que é a nossa região, o mundo do trabalho, dentro dessa perspectiva de longa duração, né? De uma região que produz cana-de-açúcar já há tanto tempo e o que é que permanece, o que é que muda dentro dessas relações econômicas. Uma vez, professor Geórgio, um estudante do 8º ano da escola Olindina Monteiro, de Oliveira, França, lá em Estados Unidos, fez uma pergunta que eu achei maravilhosa. A pergunta dele era por que o Brasil continuava investindo tanto em produtos agrícolas, ele utilizou o termo commodities para exportação, né? Então achei o maior barato, né? E aí ele disse assim, olha,
O Brasil investe tanto em produção agrícola, em exportação de produtos agrícolas, né? A carne, soja, milho, e por aí vai, né? trigo. Por que o Brasil não investe em tecnologia, em formação mais das pessoas para a gente poder lidar mais com outras coisas, com tecnologia, que é mais valorizado e tal? Aí eu falei para ele, olha, isso foi numa aula sobre a atividade açucareira. Veja que reflexão interessante. Porque ele percebeu o seguinte, que desde do período colonial, que o Brasil é um país agroexportador, ou seja, exportador de produtos agrícolas. E por que a gente não conseguiu virar ainda, né? Então, olha, isso é um elemento de permanência na nossa sociedade que precisa ser repensado, né? O setor agrícola tem muita força e aí o Brasil é meio que direcionado para continuar com isso, embora tenha tantas outras potencialidades. Hoje a gente, né, tem aí combustível tão caro, né? A gente tem tanto petróleo, né? Mas aí precisa se investir mais em refinaria, em conhecimento sobre isso e a gente continua sofrendo. Então, são tantas coisas, né, para a gente poder pensar e aí a história está ali, ó, nos ajudando, né, a poder, quem sabe, dar uma virada na nossa sociedade, no nosso país. A tecnologia hoje que o pessoal desenvolve, muitas vezes, é voltada para assessorar esse mesmo, né, sistema agroindustrial. Não é? Então, você hoje tem tecnologias de maquinários, não é? Eu andando ali pela região do sul, sudeste, não é? Como a região mais plana, ali até em Goiás, ali a região centro-oeste do Brasil, você tem máquinas hoje que fazem o trabalho de 10 homens na cana-de-açúcar. Não pegou aquele território, até a terra que era da soja, transformou de plantio de cana, e numa máquina ele já corta, já joga a cana em cima do caminhão, já corta a palha todinha, a cana já não passa pelo processo da queimagem. Não é? Então há toda uma infraestrutura, uma tecnologia voltada para o desenvolvimento de uma produção agrícola mais rápida, mais rentável, né? Para quem? Né? Então a pergunta fica aí, para quem? A quem interessa manter essa mesma estrutura agroindustrial? Né? E o senhor é professor de sustentabilidade, né? Você é professor de sustentabilidade também, pensar sobre os impactos ambientais e tantas questões que a gente tem sofrido, né? Enfim, então, ó, também a história se volta para estudar as questões culturais. A gente tem aí, na nossa região, por exemplo, estudos sobre maracatu, sobre o carnaval, né? Sobre as nossas diversas experiências culturais, perceber esse processo de construção, de valorização. Inclusive, nas nossas aulas no ano passado, eu chamei a atenção para a história do maracatu, por exemplo, que já foi tão perseguido, né? Combatido pela polícia, né? Os terreiros, né, que estão relacionados a esse maracatu, sofriam muita repressão, de certo modo ainda sofre, mas o maracatu hoje é um símbolo, né, da nossa cultura. E aí entender melhor esse processo é um exemplo. Também com o estudo das tecnologias, a gente falou sobre, né, tem falado aqui sobre as tecnologias. Enfim, a história se volta para estudar tudo. Questões subjetivas, história do amor, da beleza, da moda. Né? Então são tantas questões que a história faz parte do universo humano, a história está lá para estudar, né, para a gente poder pensar. Então, ó, para a gente fechar aqui, só chamar a atenção para a questão do tempo histórico. A gente está falando dessa relação, o tempo, né, o passado, o presente. O professor George também já trouxe uma fala que também é muito importante sobre isso. O tempo histórico é marcado pela multiplicidade e não pode ser compreendido de forma linear. Gente, ó, a história não é uma linha assim. Muita gente acredita naquela ideia do progresso, né? Então o nosso robôzinho está dizendo, o que é que isso quer dizer? Aquela linha do tempo, né? O passado, o presente e o futuro, que se constrói assim de uma forma, de modo uniforme, né? Numa única trajetória, ela não é desse jeito, né? A história é múltipla. Quando a gente falou assim que as coisas permanecem, que as coisas mudam, a gente às vezes sai de um lugar e vai para o outro e parece que a gente... Voltou no tempo. Exatamente. Então, quer dizer, o tempo, ele não é um elemento fundamental da mudança, né? Mas são as relações sociais. Então, quer dizer, a gente vai ter relações onde o passado e o presente, eles se encontram, eles estão ali no mesmo lugar, eles, sabe, quando a gente fala da multiplicidade do tempo, a gente pode pensar que as coisas, em alguns elementos, elas mudam, outros aspectos elas permanecem, ou elas se sobrepõem, né? Eu sempre digo, quando a gente olha para a cidade, o passado e o presente, eles se encontram na nossa paisagem, nos patrimônios, no comportamento das pessoas. A gente tem, de repente, um sujeito aqui, ó, com aparelho de tecnologia, dentro de muito ligado, né, a essa contemporaneidade, diante de um espaço que remonta ao passado, que conserva muitas coisas do passado. Então, esses tempos, eles se encontram. Então, a gente pode pensar a história também como essa relação complexa de tempo, mas a gente vai trazendo isso, né, ao longo das nossas aulas. Então, gente,
Era basicamente essas questões que eu queria mostrar para vocês hoje, tá certo? Aí eu quero já agradecer aqui o professor Giorgio pela participação e pelas contribuições na nossa aula de hoje. É uma satisfação muito grande trabalhar com vocês, né? Com vocês, eu digo com o pessoal do estúdio aqui, você, Henrique, o professor que está lá na sala de aula, né? Entender um pouco também essa nossa relação, né? Nós estamos numa sala de aula diferenciada, né? Tentando fazer o mesmo trabalho, não é, que vocês, sendo que de uma forma diferente, não é? Mas o mais importante é a gente conseguir passar o nosso recado, não é? Passar a nossa missão, não é? Que é de educar e trazer fatos históricos novos e antigos, não é? Para a nossa vida. Um abraço para vocês, fique com Deus. Então, gente, ó, felicidade, né, em poder começar essa trajetória aqui desse ano, tá? Com as nossas aulas de história. Garanto a vocês que a gente vai ter aulas muito legais, né? Enfim, contribuir bastante com vocês, e eu espero que vocês interajam conosco. A partir das próximas aulas nós já vamos estar com um aplicativo ali funcionando bem, para que a gente possa interagir com todo mundo que estiver enturmado. Jéssica, obrigado aí também, né, por suas contribuições. Então é isso, gente. Brigadinho, até a próxima aula. Beijo, tchauzinho. Uhul!